nós, estes dados da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, mas também o aniversário da queda do Muro de Berlim, são dados históricos muito importantes, fazem parte da memória coletiva na Alemanha. As guerras, as duas guerras em catástrofes, as maiores catástrofes do século XX, em que participou a Alemanha, eram também uma coisa que discutimos na nossa família. O meu avô participou na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial também. O meu pai era soldado no frente de leste na Segunda Guerra Mundial. Então fazem parte da nossa memória coletiva e fazem parte da nossa história. E penso que as lições desta história são ainda muito presentes na Alemanha hoje. Esse desenvolvimento, a passagem à República, foi muito diversa na Áustria do que em Portugal, porque na Áustria foi resultado da Primeira Guerra Mundial, do choque mais grande imaginável. Em 1914, ninguém esperava uma guerra mundial. Foi choque o início da Guerra Mundial. Para quase todos os austríacos, é resultado de quatro anos depois. A guerra resultava no fim da monarquia, do império, e que resultava foi a Áustria, uma república bem pequena, que perdeu 2 terços do seu terra e também a maioria da população. Antes da Guerra Mundial, Viena foi a 6ª capital do mundo. Depois, foi uma cidade da capital de um país bem pequeno, sem esperança, sem visão e sem percepção para o futuro. Você tem que imaginar isso. Antes, quatro anos antes, Viena foi cheio de gênios que contribuíram imensamente ao desenvolvimento do mundo. O problema é que a Áustria teve perdido quase toda a indústria, porque a Áustria, o império, foi organizado como império. A indústria da Áustria foi em Boêmia, que depois foi Tchecoslováquia. A agricultura foi em Hungria. Cresceram o vinho em Tirolo do Sul, que agora foi Itália. Então, todas a organização econômica de antes não valia mais. A Áustria tinha que reinventar-se como um país novo, para reinventar também a indústria. Em França conhecemos sobretudo o papel de Portugal na Europa na guerra depois de 1916, com a famosa Batalha de la Lys. Mas não devemos esquecer o papel de Portugal em África e nos oceanos, contra a Alemanha, contra as colônias alemãs e também contra os navios alemães. São um papel que a França talvez esquece um pouco. A Itália conseguiu ganhos territoriais. Isto foi realmente um resultado importante. Trieste e Trento, basicamente, a Istria, o Alto Adige, Trentino, Alto Adige, etc. Então, do ponto de vista territorial, a Itália ganhou. Mas aquilo que, na minha opinião, pelo menos pessoal, a Itália não conseguiu realmente foi entrar no grupo das grandes potências.
não estava antes a pleno título no grupo das grandes potências e não conseguiu nem depois. Do ponto de vista interno, doméstico, digamos, a monarquia se saiu bastante bem da guerra. Ninguém colocou em dúvida a continuação seriamente, pelo menos, a colocação da monarquia dentro da democracia italiana. Mas aonde nós tivemos os piores resultados foi no futuro da própria democracia, porque o caos pós-bélico determinou a necessidade de ordem e a exigência de ordem transformou-se no resultado da vinda do fascismo. As guerras foram importantes também para o papel das mulheres nas sociedades. Por exemplo, no processo de emancipação das mulheres depois da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres tinham alguns papéis diferentes. Por exemplo, dentro das empresas de munição, dos materiais de guerra. Mas também havia alguns exemplos de heroínas de guerra. Por exemplo, Edith Cavell, que foi uma mulher extraordinária, de facto. Era uma enfermeira britânica e dentro da guerra ela ajudava feridos de ambos lados, não só do Reino Unido e os seus aliados. E também ela ajudou os soldados britânicos a fugir da França. E ao final ela foi executada pelos alemães, mas também foi mulheres, havia mulheres portuguesas que tinham papéis importantes de feminismo, por exemplo, Ana de Castro Osório e também Alzira Dantas Machado. I think that certainly in the turbulent times in our country in the 1960s, that we lost that common spirit just a little bit. But certainly after the events of 9/11 and the tragedy that took place in New York, there was a recognition by all Americans that we have a common ideal once again, and that is to make not only our country safe, but to make the world safe against a different form of aggression. It's not the kind of aggression we saw with Hitler. It's the kind of aggression that we see from terrorist organizations that challenge the very values in which a democracy is built. And so what I would say to you is the generation that are now serving in the military, not only in the United States, but with respect to our allies in Europe and in other parts of the world, are the second greatest generation. Eu sou europeu
não tenho nem orgulho, nem não orgulho nisso. Sou europeu, nem nasci europeu, aqui é a minha terra. A Europa é a minha terra, é a minha cultura. Isto não envolve qualquer espécie de menos respeito ou consideração ou simpatia por outras terras e outras culturas, mas esta é a minha, não é? E nesta nossa Europa, houve alguns povos que tiveram a possibilidade de criar grandes países. Não há dúvida nenhuma, quer dizer, a Itália é um grande país, a Alemanha é um grande país, a França é um grande país, a Inglaterra é um grande país. Como é que é possível que este país seja aquele país de cultura que nós conhecemos? Eu diria apenas que a Alemanha é um país atreito a doenças agudas. A Inglaterra é um país atreito a doenças crónicas. A Alemanha, quando está saudável, é bom. Quando a Alemanha adoece, é agudo. É um vírus. Enquanto que a Inglaterra nunca é muito saudável, mas vai mantendo. Bom, a entrada de Portugal na guerra acabou por ser muito pontual, juntamente com uma série de outros países. O governo português, sobretudo o governo de Afonso Costa, queria a toda a força entrar na guerra. Aliás, com um duplo motivo. Um, que a gente percebe muito bem, e independentemente das críticas pós-coloniais, que vêm evidentemente, que são igualmente pós-defesto, isto é, depois do caldo entornado, todos sabemos, quer dizer, como é que se faz a sopa, não é? Que era não perdermos as colónias. Porque Portugal tem logo, desde o início, uma guerra não declarada com a Alemanha no norte de Moçambique e no sul de Angola. Onde, aliás, provavelmente teve envolvido tanta gente como na Flandres. Não é? Até porque na Flandres os ingleses não precisavam de nós. É aí que o Afonso Costa... Mas ele queria ir, porque ele queria garantir um lugar, um assento na Conferência de Paz. Nunca passou pela cabeça, praticamente a ninguém, exceto alguns germanófilos completamente loucos, tipo Alfredo Pimenta, nunca passou pela cabeça a ninguém que a Inglaterra e a França unidas não ganhassem. Portanto, era o que é que a gente faz com essa, quando a Alemanha tiver perdido a guerra. Só os alemães e os austríacos é que não sabiam que iam perder a guerra. Estiveram mais longe de ganhar do que se julgou. Mas a verdade é que a gente lê, quer dizer, e era participamos ou não participamos, mas toda a gente sabia de que lado. Nunca foi... Os espanhóis ficaram de fora. Já não tinham colónias. Quando se chega às vésperas da Primeira Guerra Mundial, estava-se numa situação em que o potencial de fogo era enorme, isto é, metralhadoras, artilharia, portanto, fogo à distância e fogo próximo, espingardas, etc. Portanto, havia já uma grande capacidade de fogo. No entanto, a capacidade de movimento, isto é, a blindagem, os carros de combate que apareceram, já havia tecnologia, mas ainda não eram suficientemente desenvolvidos para conseguir fazer frente a esse fogo. Isso é que dá como resultado que, contrariamente às previsões da maioria dos analistas militares, que precediam, que antecipavam uma guerra rápida, e aliás, como sabe, toda a gente ia para a guerra como quem fosse fazer um piquenique. Aliás, há até filmes que mostram, digamos assim, a vontade e o orgulho que os jovens se voluntariavam, não é? Nomeadamente na Inglaterra, até há umas séries inglesas muito interessantes sobre isso. Quando a guerra depois veio a demorar 4 anos, longos 4 anos. Exatamente por isso, por esse diferencial de capacidades, é que não era possível, digamos assim, combater o poder daquele fogo em movimento. E, portanto, o que aconteceu? Houve uma tentativa dos alemães, através de uma manobra larga, portanto, passando pela Bélgica e depois indo entre o mar e a França, circulando a ver se conseguia envolver pelo flanco e pela retaguarda as forças francesas, e à medida que isso acontecia, os franceses iriam, especialmente o governador, o general Gallieno, que era governador de Paris, ia reforçando a defesa do Rio Marne. O Rio Marne
corre, portanto, do centro da França, mais ou menos, para o Atlântico, e então deu-se aquilo que é hoje conhecido na história militar como a corrida para o mar. Isto é, à medida que os franceses alargavam, iam correndo para o mar com as suas defesas, os alemães alargavam mais e faziam, digamos assim, a penetração mais perto do mar, até que a defesa chega ao mar e constitui-se uma linha de trincheiras. Não é? Isto é, a tática adotada, e depois com resultados estratégicos, foi a adoção de formas de proteção para fazer os combatentes se defenderem do grande poder de fogo do adversário. Isto passa-se dos dois lados. Portanto, cavam-se trincheiras, portanto, protegem-se através de fortificações feitas no terreno, no próprio terreno, cavam-se trincheiras, põe-se arame farpado, põe-se minas, os gases, a artilharia, tudo isso, e há uma faixa de terreno que era a terra de ninguém, chamada terra de ninguém. O novo patriarca de Lisboa, o Sr. Dom Manuel Clemente, publicou um livro sobre a nova evangelização e chama a atenção naquilo que toca ao território que nos pertence, designando como o território que nos calhou ou onde encalhamos. É assim que ele põe a questão. E isto é uma observação com fundamento, porque Portugal sempre precisou de algum apoio externo. E esse primeiro apoio externo foi procurado na Santa Sé, como sabem, depois foi procurado na Inglaterra, como também sabem, e finalmente em 74 na Europa, na União Europeia. Esse apoio externo traduziu-se numa espécie de experiência que é fazer impérios e acabar falido. Nós tivemos o Império da Índia, que foi o primeiro, acabou em Alcácer Quibir e o Estado estava falido. O segundo Império acabou com a independência do Brasil e o Estado estava falido. E o terceiro Império, que não é o fim do Império Português, é o fim do Império Euromundista da Frente Atlântica. Todos os países que tinham esses impérios coloniais eram da Frente Atlântica Europeia. Assim que foram caindo, nós seguimos o movimento geral dessa queda desses impérios. E a segunda razão era aquilo que se chamava na altura a União Sagrada, que existia em França, em que os partidos burgueses conseguiram captar o Partido Socialista, o que teve como consequência, imediatamente a seguir ao fim da guerra e à Revolução Russa, a constituição do Partido Comunista. A Revolução Russa de 1917 tem uma influência absolutamente decisiva. E verificamos, aliás, que há sobre ela opiniões de personalidades e de intelectuais absolutamente insuspeitos. Não estamos a falar do período depois de 1945, já falarei disso, mas até imediatamente após a Revolução e nos anos 20. Lembremos-nos dos trabalhistas ingleses que, visitando a Rússia, consideraram que, de facto, havia aspectos extremamente positivos naquele sistema. Claro que o sistema depois verificou-se que não era eficiente, mas a verdade é que a Revolução Russa teve um papel extraordinariamente importante. Aquilo que o António Sérgio, o nosso António Sérgio, considerava o maior acontecimento da sua vida, não é? O António Sérgio viveu entre 1883, não é? E os anos 60, final dos anos 60, 1969 do século XX. Teve uma vida longa e considerava que o maior acontecimento da sua vida tinha sido a Revolução Russa.
tendo havido a Revolução Russa em 1917 e o surgimento dos movimentos fascistas em crescendo nos anos 20 e depois nos anos 30, é claro que isso veio para a ribalta, não é? E começa a ter uma influência muito maior na atividade dos criadores de arte do que a Primeira Guerra Mundial, já em si. Quer dizer, começam a aparecer novos fatores muito fortes. A Primeira Guerra Mundial também veio criar países com uma estrutura em que, pela primeira vez, penso eu, aparecem empresários. Até aí havia os senhores ricos que tinham as suas orquestras privadas, havia os senhores feudais, antes e depois os senhores ricos, depois até as próprias cortes tinham compositores ao seu serviço e por aí adiante, mas eu não sei se estaria a dizer uma calinada, mas acho que não. Um dos primeiros casos aparece-nos, por exemplo, quando nos finais do século XIX e século XX surgem os primeiros grandes empresários a lançar um Stravinsky, a lançar... portanto, isso já foi uma visão diferente em que não era o mecenato, a própria arte estava organizada e tinha os seus dirigentes, não é? Neste caso era funcionava. Isto aconteceu no bailado, mas aconteceu na música e viria a acontecer na pintura e noutras coisas. É evidente que depois tudo isto se corrompe, mas isso são outros 500. Agora, no início, muitas ideias são boas e a vinda dos produtores profissionais não é? Foi importante para a música. Isso foi, quanto a mim, derivou de uma nova sociedade em que se dava uma maior responsabilidade ao cidadão também e teve influência, obviamente, na música. Portanto, nós temos aqui depois movimentos como o neorrealismo, isto para centrar outra vez o olhar na cultura portuguesa, um fruto daquela grande reforma do ensino artístico que o Viana da Mota lidera, é o Fernando Lopes Graça. Mas o Fernando Lopes Graça vai ser um homem depois já muito mais influenciado por o que são as dinâmicas da Revolução Russa, o afirmar dos ideais socialistas versus a direita fascista. As juventudes sindicalistas surgem por esse tema, primeiro para tentar, digamos, contra a guerra e depois para, digamos, lidar com as consequências, não é verdade? E é o movimento mais revolucionário, mais radical que existiu em Portugal, enfim, com alguns comportamentos que nós classificaríamos hoje de terroristas, como aquele que eu contei em relação ao chefe da polícia, Ferreira, o capitão, o major Ferreira do Amaral, que escreveu o tal livro sobre a tragédia das Flandres, e eles sabiam. Ou um outro, sobre Moçambique, António de Sértima, um futuro apoiante de Salazar, um teórico da ditadura. Eles chamaram, precisamos de uma ditadura. Ou ele diz, agora não mas ele dá a entender, precisamos de um ditador. Ele quase que desenha um retrato. A gente lê o livro e está a ver o Dr. Salazar a entrar dentro da moldura, não é? Isto em 27. Ou seja, ele ainda não tinha regressado. E, portanto, é este período, digamos, de pós-guerra, que é um período revolucionário praticamente na Europa toda, a tal guerra civil europeia de que fala o Nolta, e em que, digamos, extrema-direita e extrema-esquerda se olham como, digamos, os leões em defiança, não é? E Portugal teve isso. Lisboa chegou a ter uma fama que só Barcelona era pior, digamos, dependendo do ponto de vista, ou melhor, se estivesse noutro campo. E isso depois vai-se esgotando. E, por exemplo,
nós temos episódios absolutamente extraordinários, até hoje relativamente mal estudados. Contra mim falo, porque sempre gostei da ideia, sempre pensei em estudar e depois acabei por fazer outras coisas, que é Sidónio Pais. Sidónio Pais, em 1917 a 1918, é o primeiro ditador moderno da Europa. Com o carisma teorizado por Max Weber, com o sex appeal, as mulheres desmaiavam, ele era muito bonito, montado num cavalo branco, quer dizer, porque ele era um antigo oficial, ele era um oficial do exército, mas eu acho que nem farda tinha, foi o filho que lhe emprestou a farda. Ele era um professor de matemática no estado de Coimbra, era um bocadinho germanófilo, bom, e logo aí há um primeiro conflito. É um período, a guerra em Portugal. Há um verso do Fernando Pessoa que eu utilizei recentemente para um livro que colegas nossos estão a preparar sobre 1915, em que se apanha simultaneamente a guerra, a sociedade e o Orfeu, o Fernando Pessoa, o modernismo português, que é realmente um episódio de uma importância sociocultural absolutamente transcendente para a história portuguesa, na minha opinião. E Fernando Pessoa escreveu um verso que eu uso como exergue do artigo, em que ele diz assim: era a guerra civil em todas as esquinas. E só no dia 15 de maio de 1915 morreram mais de 200 pessoas. A tiro, mataram-se uns aos outros, os republicanos, uns aos outros. Os bonecos também tinham lá um pezinho, não é? E isso é isso que vai antecipar a ditadura de Sidónio, que depois acabou, como se sabe, foi liquidado, foi assassinado. Também tinham assassinado pessoas no tempo, sim, várias, muitas. Quer dizer, o antepassado da esposa do atual pretendente ao trono de Portugal, essa senhora descende de uma pessoa que foi um visconde da Ribeira Brava, que apesar de ser visconde era se tinha transformado num republicano e que foi morto por uma emboscada policial, provavelmente. Havia duas tendências. Havia o movimento monárquico propriamente dito, que uns tempos depois organizaram as incursões monárquicas, tentaram, o objetivo do Paiva Conceiro não era derrubar a República, era permitir que houvesse um referendo para que os portugueses pudessem escolher se queriam monarquia ou república. Tanto assim que a bandeira que o Paiva Conceiro usava era a bandeira azul e branca, com as armas portuguesas, mas tinha tirado a coroa. De modo que a ideia era saber que o povo português teria que decidir se queria o rei ou não. Por outro lado, o rei Dom Manuel II estava sempre bastante em desacordo com o Paiva Conceiro e o seu movimento político, porque achava que, sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial, que os monárquicos deviam apoiar Portugal, deviam participar nas Forças Armadas, não deviam destabilizar o país. E, curiosamente, o próprio rei comprou 2 ambulâncias, ele foi conduzir uma delas e um outro motorista, um chofer que ele encomendou, enfim, que contratou, um voluntário, foi conduzir a outro. E o rei usava esta braçadeira, que é de British Red Cross Society, 15 de 9 de 1915. E foi a braçadeira que ele usava durante a Primeira Guerra Mundial, ia até às trincheiras onde estavam os portugueses e ajudava a evacuar os feridos portugueses. A guerra, o tal debate sobre a participação de Portugal no teatro europeu e depois as consequências económicas fragilizaram as instituições. Em termos que, de qualquer modo, devem ser vistos com muita cautela, porque a ditadura militar, em 1926, aparece por razões políticas, não é por razões económicas. O último ministro das Finanças da República, o professor Armando Marques Guedes, apresenta um exercício orçamental são, praticamente equilibrado. Não são razões económicas que levam à mudança do regime, até porque a bancarrota vai ocorrer durante a ditadura militar.
é a gestão do Ministro General Sinel de Cordes que leva justamente à bancarrota e à quebra de pagamentos. Portanto, a quebra de pagamentos não foi na República, foi já na ditadura. Mas a questão fundamental não é essa. A questão fundamental é que as razões políticas foram muito fortes e a guerra desequilibrou as coisas. Ao contrário daquilo que pretendia desigradamente o líder do Partido Democrático, Afonso Costa, que era reforçar as instituições através da participação na guerra, isso de facto não aconteceu, porque o corpo expedicionário português estava muito fragilizado, verificou-se depois que estava de facto mal preparado, apesar de ter um comandante extremamente prestigiado, que era o general Norton de Matos, mas o certo é que desigradamente o episódio da Lalise e a intervenção final de Portugal na guerra desequilibrou as coisas, não é? E fragilizou profundamente as instituições republicanas. Havia partidos guerristas e não guerristas. Como nós tivemos 40 governos entre o 5 de outubro de 1910, entre a implantação da República e o princípio do Estado Novo, consoante o governo era guerrista ou não guerrista, modificava-se a política e isso foi dramático para a moral e para o corpo expedicionário português em França. As teorias são sempre resultantes de formas de pensar. Eu falei no espaço vital, falei em Ratzel, falei em Alzheimer. Nós tentarmos transportar estes pensamentos para determinadas condutas que são feitas agora. Depois há um aspecto que é importante, isso aí já é de militar, que é o fenómeno da guerra, a guerra total, como se chama, como nós dizemos na ciência e arte, que é a estratégia. A guerra total é a aplicação das diversas formas de coação. E existem coação política, económica, psicológica, diplomática e militar. A militar terá que ter sempre uma presença, porque é ela que dá credibilidade às outras, seja ela autónoma, seja no âmbito de alianças que já fiz referência, se fazem porque é a forma de atingir os objetivos dos Estados. De modo que parece haver quem manda mais na Europa e quem manda menos ou pouco ou nada. Eu tenho esperança na capacidade portuguesa de adaptar-se e nós temos de facto um povo extraordinário que quando está em crise desenvolve muito mais as suas capacidades do que quando tudo está bem. Quando está bem as pessoas tornam-se egoístas, cada um por si. Quando há uma crise, há um grande sentido de solidariedade, de ajuda, de apoio e de soluções novas. Há tantas empresas portuguesas novas com sucesso que estão a aparecer e outras antigas que se conseguiram reconverter. Há uma enorme capacidade de resistência. Agora, por outro lado, há alguns políticos que são simplesmente desonestos ou vendidos. Há políticos que se venderam aos interesses estrangeiros, sejam espanhóis, sejam de outros países, enfim, e que não estão a lutar como deviam pelo futuro de Portugal. E isto é importante, que esse é que seja o critério. O critério de votar no partido que eu gosto e que sempre votei é um critério estúpido. O critério de pensar politicamente como há 20 anos atrás também não faz sentido. Hoje há que ver quem são os candidatos honestos e competentes e inteligentes e apoiá-los, seja o partido que for. Há câmaras municipais do Partido Comunista que são excelentes e há câmaras municipais de outros partidos que são muito boas também, e portanto a população já começou a aprender que nas câmaras vota no candidato melhor e não na etiqueta. Nas eleições para o Parlamento era preciso também que passássemos a votar em quem tem a melhor proposta e não em quem diz as maiores promessas ou, enfim, ou simplesmente é o meu partido, porque os meus pais já votavam neles e tal. Isso não faz, é uma atitude muito estúpida, não é? E em futebol podemos ser estúpidos, não faz mal nenhum, é divertido. Agora, em política pagamos muito caro o voto estúpido e o voto irresponsável ou a abstenção, que é a mesma coisa.
Quem se abstém está a votar em quem não gosta, não é? E isto, de facto, é perigosíssimo. Os presidentes da República em Portugal têm sido eleitos com o voto para aí de 20% dos portugueses, não é? Como é que se pode dizer que representam a maioria dos portugueses? Mesmo hoje não tem consenso sobre as raízes da Primeira Guerra Mundial. Tem muitas teorias, tem 25 mil obras especulativas sobre a Guerra Mundial, mas acho que não tem um consenso. Para mim foi um acidente. Foi a incapacidade de fazer decisões razoáveis. Este livro novo, Sleepwalkers, diz que os políticos foram somnambulantes neste tempo. E o decision making, fazer decisões, foi muito incapaz. Acho que não teve uma grande... Talvez uns tiveram grandes estratégias, mas os decision makers, os que finalmente tomaram as decisões, acho que não foram tão sofisticados. Foram pressões internas, emocionais, externas. E eram todas famílias. Todos esses, muitos dos reis foram relativos, foram entre famílias. E acho que a Primeira Guerra Mundial não foi uma necessidade, foi um incidente. Os que tomaram as decisões não foram conscientes das consequências das suas decisões. Muita gente entrou para a Primeira Guerra Mundial cantando, pensando que vão voltar em umas semanas, uns meses, que foi uma guerra localizada. E começou com uma guerra localizada entre Áustria e Sérvia. Mas todos os interesses que o país da Europa naquele tempo explodiram. Porque os equilíbrios naquele tempo caíram e não eram sustentáveis. E até hoje, quase todas as crises são consequências de desequilíbrios insustentáveis. E as tensões antes da Primeira Guerra Mundial resultam num colapso desse equilíbrio. E um tiro foi suficiente de fazer explodir o mundo e causar milhões de mortos. É a grande guerra, mais grande guerra da história até aquele tempo. Estas duas guerras mudaram o mundo e é fundamental que nós lembrarmos o seu sacrifício. Mas é importante também que nós aprendamos as lições para o futuro, a importância da liberdade e a importância de tentar resolver os conflitos pacificamente. E, na minha opinião, a União Europeia é um símbolo muito forte desta aprendizagem, porque agora nós temos uma época de paz dentro da União, relativamente nestas épocas da história. E é fundamental também que nós ensinamos os nossos filhos e os nossos netos para
tentar evitar outros conflitos no futuro. Acho que a comemoração do centenário da Primeira Guerra Mundial é muito importante. É importante porque mostramos a solidariedade dos aliados e França pode agradecer os países que, como Portugal, ajudaram na luta contra a Alemanha e os impérios centrais. Mas também essa comemoração é importante para explicar a jovens gerações a importância e o horror, a barbárie deste tipo de guerra e mostrar também a importância de um sistema multilateral de resolução de conflitos para evitar uma guerra e não fazer uma guerra sem provar, experimentar vias de conciliação multilateral que agora existem. I don't see the likelihood of there being another world war. I think that the memory of what happened during World War II and World War I is still fresh enough in people's minds. You can see how that's playing out with respect to the Russian aggression in Ukraine right now. That the conversation is about sanctions. It's not invading armies. We're not concerned as much as we once were about the issue of territorial aggression, although what's happened in Ukraine may be an exception to that. But we're talking about a fight for values. The terrorist organizations that have sprung up from Al-Qaeda to ISIS represent a threat to values. Ideas matter right now, and I see that there is a commonality, and you can see that given effect when the United States asked various countries to join a coalition against ISIS. You saw a number of countries step up and say we see the same threat as you do. We are willing to participate together to defeat this common enemy. Penso que hoje, com 82 milhões de habitantes na Alemanha, no âmbito mundial, somos pequenos. É por isso que a União Europeia é de uma extrema importância para nós, e como para todos os outros europeus, acho. Nós somos muito contentes de trabalhar no âmbito da União Europeia e da NATO. Somos conscientes da nossa história. Penso que ainda lembramos as lições da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. É claro que temos interesses econômicos como todos os outros. É claro que sentamos-nos numa situação de competição com outras, competição econômica. A indústria alemã é bastante bem organizada, mas estamos numa situação de competição, todos nós europeus, com outros centros neste mundo. É por isso que a questão de cooperação na União Europeia, cooperação política e econômica, para ser um fator neste mundo globalizado, é extremamente importante. Mais uma vez, eu sou partidário do equilíbrio. No sentido, há algumas fases em que um determinado país, uma determinada sociedade necessita produzir mais. O bolo não é suficiente para uma repartição suficiente e justa. Então, neste tipo de fase, é necessário dar maior espaço a quem sabe produzir riqueza. Então,
diria que são fases em que é preciso de um bocadinho mais de liberdade em relação ao capital e à produção industrial e tudo. Há outras fases em que a questão social é prioritária e é necessário preocupar-se mais antes com a redistribuição do bolo, porque uma vez que o bolo for grande é necessário distribuí-lo bem, porque senão vamos perder a base da nossa sociedade, que a economia social de mercado é o princípio da solidariedade social, é o princípio da liberdade e a solidariedade ao mesmo tempo. Então, o modelo de Estado Social que praticamente nós europeus temos, não sei se posso dizer inventado, mas com certeza levado ao nível mais alto, mais sofisticado. Então, é bom sempre manter a barra na direção certa, segundo a situação histórica. Não há ideologias que sabem conduzir a história no rumo certo, sem adaptações periódicas. É curioso que houve um líder americano que não deixou grande recordação como Presidente da República, que foi o Presidente Nixon, mas que depois se dedicou ao estudo da política internacional e escreveu sobre isso. E um dos livros dele, interessante, tem este título: A Terceira Guerra Mundial já começou. E eu provavelmente o que tinha no pensamento dele foi a verdadeira guerra financeira e económica que realmente está em exercício e que nos levou a esta crise em que estamos, que é gravíssima. Eu julgo que na Europa já tem como sinal uma espécie de adormecimento da estrutura europeia, porque começa a aparecer a alguns governos que o caminho mais curto para Bruxelas passa por Berlim. E esta crise está a fazer com que ressuscitar a fronteira do antigo Império Romano, agora pobre. Chipre, a Grécia, a Itália, a Espanha, Portugal, é o limes romano. E pelos caminhos por onde desceram os bárbaros para invadir o Império, neste momento sobem os pobres desses países à procura de emprego e de futuro. Eu acho que a Alemanha de hoje acabou por ser instituída em primus inter pares, atual, por via económica, porque os alemães, digamos, investiram todas as suas capacidades, e como sabemos não são poucas, não é verdade, na economia, na performance económica. A abertura a leste da... Mas em Portugal, nós fizemos sondagens, todos os portugueses estavam de acordo com o alargamento, todos os governos portugueses abanavam com a cabecinha, quer dizer, dizendo sim, sim, com certeza vamos alargar. Mas toda a gente, mas a seguir a gente perguntava, mas então e o emprego, e isto e aquilo? Ah, pois isso é que vai ser muito complicado. Ou seja, digamos, entre os americanos que queriam, a partir de 89 em particular, minar o Império Soviético, acabar com o Império de vez com o que sobra, e não acabaram, porque o que está na Rússia é uma variante, e o que está na China não é uma variante, é a mesma coisa. Quer dizer, é o mesmo regime, mas agora é capitalista. Derrota todas as teorias, por isso eu percebo, quer dizer, que a esquerda, quer dizer, tenha dificuldades teórico-metodológicas, não é? Porque se a China é um país comunista e capitalista ao mesmo tempo, explique-me lá isso, doutor Marx, essa não, de facto não previu, essa não previu. Era muito inteligente, era muito interessante, mas essa não previu. E eu não sei qual dos dois é que gosto menos, quer dizer, mas para dizer com franqueza, é mais fácil não ter muito capitalismo, ter alguma social-democracia, ter algum welfare state numa democracia, do que numa ditadura. Mas eles nunca têm nada. Eles é que têm tudo. O que dão, podem tirar. Em relação ao Estado Social português, e nomeadamente à introdução e à difusão das pensões e reformas, que hoje representa 50 mil milhões de euros, que às vezes não temos em caixa, então temos que pedir emprestados.
essa difusão inicialmente nos campos, quando chegou aos camponeses idosos a quem deram 200 ou 300 euros, nós chegamos a perguntar, então e se deixassem de dar? Tivemos uma vez um senhor que disse, bem, quem deu pode tirar. Devia ser um senhor antigo. Ou seja, transformar a política num moralismo. Os partidos da extrema-esquerda portuguesa, incluindo, a começar pelo Partido Comunista, não foram eles os grandes responsáveis pela difusão do Estado de Providência em Portugal. E aqui fala o estudioso do problema. Não é uma opinião política. Hoje, eu penso que há muita gente que pensa que isso é outra belíssima ilusão depois de muitas que temos tido e que as guerras, das quais as guerras são em parte consequência, agravam e também resolvem uma e depois começa outra. Eu sei que muitos governos pensam que têm uma visão muito informada da conjuntura, até descobrem que há um caminho único. Eu não conheço nenhum cientista social que esteja de acordo em que só há um caminho. Aquilo que está de acordo é que juízos de certeza ninguém os pode fazer, juízos de probabilidade são uma audácia e juízos de possibilidade devem ser feitos com a humildade de admitir que talvez aconteça outra coisa e não aquela que se parece possível. E por isso insisto, o impossível, o imprevisto, está à espera de uma oportunidade. As balas passavam por aqui, passavam por ali. Não me fizeram mal nenhum. Nunca tive espingarda nem pistola. Só tinha uma máscara contra os gases.